Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez nesse nosso encontro da Escola Bíblica Dominical, nos aproximando aí ao final de mais um trimestre. E nesse momento a gente vai ter a oportunidade de estudar a última defesa de Jó. Essa é o desafio que nos coube hoje, que a gente possa refletir sobre essa história tão bela da Bíblia e tentar traçar um paralelo, sobre essa última defesa de Jó com as nossas vidas, com os nossos dias. E o meu desafio nesse momento é que a gente possa entender que todos nós teremos um momento de uma última defesa diante do trono branco e que nós precisamos estar prontos, convictos para esse momento. Assim como Jó estava, assim como Jó pleiteou com tanto ânimo, com tanta certeza por essa última defesa dele. Eu queria convidar você a orar comigo para que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações e nós possamos verdadeiramente ser impactados pelo estudo da palavra do Senhor. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, estamos aqui nesse momento, Pai, prontos para estudar a Tua palavra. Vem falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade, Senhor, para falar a cada um de nós, no nosso íntimo, Senhor. E assim nós possamos nos achegar a Ti e ter um relacionamento íntimo e verdadeiro contigo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O comentador escolheu para esse nosso texto áureo, Jó, capítulo 31, verso 4, que diz assim: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? E aí é interessante esse texto que ele escolheu, e eu queria destacar os dois nãos que Jó coloca aqui logo no começo desse pleito dele, Ou não vê ele os meus caminhos, ou não conta todos os meus passos. Eu queria destacar a nossa capacidade humana da gente perceber o não, da gente perceber o que não temos, da gente perceber o que nos falta, em detrimento da gente observar o sim, o que nós recebemos, o que nós conquistamos, o que nós temos e muitas vezes até mesmo o que nos sobeja. Jó, assim como nós, nesse momento, no momento de dificuldade, no momento de angústia, os olhos deles estavam para o não, para o que falta, para o que não tinha, para o que não havia sido atendido. E às vezes, em função da circunstância, a gente também acaba não percebendo o que temos e focamos todo o nosso esforço, focamos toda a nossa energia naquilo que nós entendemos, que ao nosso ponto de ver, ao nosso ponto de vista, nos falta. E eu queria que a gente aproveitasse esse momento e desde o início a gente fizesse esse exercício da forma que talvez, da forma que você avalia, como você tem visto, como você tem avaliado a sua vida, as suas conquistas, a sua situação, diante daquilo que Deus já fez e já te entregou, ou se você continua olhando para aquilo que falta. Aquele velho exemplo do copo que está com meia porção de água, e você pode dizer que o copo está meio cheio, ou você pode dizer que o copo está meio vazio. Seguindo no texto, seguindo na nossa revista, a gente traz a verdade prática do comentador que diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Aqui o comentador já nos traz a essa reflexão da gente entender o que Deus tem feito por cada um de nós. E não aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse, ou não aquilo que nós gostaríamos de alcançar ou de lograr êxito, mas que a gente possa entender de onde viemos, aonde estávamos. Éramos dignos da condenação do pecado, e hoje somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Sempre que você se vê numa situação de dificuldade, numa situação de angústia, numa situação de desespero, se eu posso dizer alguma coisa, eu digo: lembre-se do quanto Deus trabalhou no teu passado. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas conquistas Deus te entregou.
E isso deve ser o seu foco, o ânimo. A palavra do Senhor ela nos ensina a trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. E a maior esperança que nós temos está na lembrança da cruz vazia, porque o nosso Salvador vive. Os objetivos do nosso encontro hoje é mostrar que Jó, mesmo profundamente afetado pelo sofrimento, ele recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Recorda do seu passado bom, do seu passado vencedor, do seu passado de alegrias. E ainda assim, mostrar que Jó lembra dos tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Isso é um tema bem atual, né? Nós vivemos hoje na era das redes, na era das mídias sociais. As pessoas têm uma busca, uma sede por curtidas, por reconhecimento daquilo que é feito. E a gente precisa entender, né, como que a gente consegue concatenar esse cenário, essa realidade dos nossos dias com os princípios bíblicos. Contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E por último, elucidar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Esse é o ponto que mais me chama a atenção no estudo de hoje. Elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Porque para você insistir na defesa, você precisa estar convicto do que você está defendendo. E esse talvez seja o ponto mais importante da nossa caminhada cristã. Nós precisamos estar convictos da nossa salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque, a bem da verdade, todos nós estaremos diante do trono branco. E precisamos estar convictos disso, para que possamos subir no dia do arrebatamento. E estejamos preparados para desfrutar da grandeza que o Senhor nos tem dado. O texto bíblico hoje está dividido em 3 capítulos. Capítulo 29, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. No capítulo 30, nós também vamos ler os 5 primeiros versículos. E no capítulo 31, também leremos os 5 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, como a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Jó relembra daqueles dias de glória que ele vivia. Capítulo 30, do verso 1 ao 5, diz: Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos? Força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para todos os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão. Capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos, pois como os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não se vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus da minha sinceridade. Eu queria destacar aqui três trechos. Um no início de cada um desses capítulos que nós lemos. O primeiro diz: quem me dera ser como fui nos meses passados. A gente volta aqui para o cenário de Jó, querendo recordar
aqueles dias de glória que ele teve. Jó trazendo à lembrança os dias onde a bonança, onde a bênção do Senhor era presente na vida dele. No capítulo seguinte, Jó diz: mas agora se riem de mim os de menos idades do que eu. A gente precisa entender o contexto social que vivia Jó, onde os idosos eles eram verdadeiramente valorizados pela sociedade. E aqui Jó fala que ele era desdenhado, né? Que os jovens riam daqueles que tinham menos idade do que ele. E por último, lá no capítulo 31, Jó diz: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó apresenta para a gente qual foi a estratégia, qual foi o modelo que ele usou para se firmar diante do compromisso, da verdade e da obediência aos princípios bíblicos que ele tinha assumido com o Senhor. Esses 3 momentos diferentes, né, dessa defesa de Jó, ele traz para a gente 3 princípios que a gente precisa relembrar na nossa caminhada cristã. O primeiro princípio, o princípio da gente estar recordando o que Deus fez por nós. Nós não devemos esquecer disso e devemos trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. O segundo princípio, o princípio do entendimento de que o reconhecimento social ele não deve abalar a nossa caminhada e a nossa certeza de salvação. Talvez esse seja a maior verdade para os nossos dias. Nós vivemos dias onde as pessoas têm tido dificuldade de reafirmar a sua convicção, o seu pacto com o Evangelho, diante de uma sociedade que tem transformado esses valores em valores outros, que são opostos aos valores da salvação. E que muitas vezes membros da Santa Igreja, ou outrora membros da Santa Igreja, têm tido dificuldade de reafirmar os seus valores, de reafirmar suas convicções, e aí tem entrado por caminhos difíceis, e caminhos que levam ao afastamento do seio do Pai. Jó deixa claro para a gente que, independente desse reconhecimento social, ele estava convicto da sua certeza de salvação. E por último, Jó traz para a gente uma das grandes lições, um dos grandes motivos, uma das grandes estratégias que ele usou para se defender desses males da sociedade, quando ele diz: fiz concerto com os meus olhos. E aí ele traz aqui para a gente o exemplo da virgem, né? Jó fez um pacto de não deixar se corromper pela luxúria, pela sexualidade, pela iniquidade do mundo. E aí se você parar para avaliar, para comparar o contexto social, o contexto dos dias de Jó, como que o povo se vestia, como que o povo se comportava, e você tentar trazer isso para os nossos dias, é até difícil você entender como que Jó fez esse concerto com os olhos. Mas a bem da verdade, a iniquidade que pode se apresentar e corromper o coração do homem através dos olhos é uma arma forte do inimigo, se nós não estivermos convictos desse risco e estivermos preparados para combater isso. E isso é importante a gente entender. A gente precisa entender quais são as armas que o inimigo usa contra as nossas vidas, para que possamos nos preparar e, estando preparados, combater o bom combate. Para começar esse nosso diálogo, eu queria que a gente começasse de uma maneira bem leve, uma maneira bem descontraída, e que você pudesse fazer uma retrospectiva da sua vida. Se você ainda não fez essa retrospectiva, né? Nós estamos aqui hoje no mês de dezembro, o último mês do ano, e aí quando chega em dezembro, essa palavra retrospectiva parece que ela ressurge das cinzas e vive a palavra da moda. Então que a gente possa fazer uma retrospectiva da nossa caminhada espiritual. Uma retrospectiva desde aqueles dias quando você aceitou Jesus. Independente de você ter nascido na fé ou não. Mas aquele dia que você de sã consciência levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus. Aquele dia que você foi lá no batismo das águas e teve a sua vida transformada. Que você possa fazer uma retrospectiva do que Deus fez, de tudo que Deus te entregou, de como Deus tem trabalhado na tua vida e tem te dado conquistas
para que isso possa servir de combustível ao longo dessa caminhada e dos dias que estão por vir. Foi isso que Jó fez. Jó fez uma retrospectiva da vida dele e observou o quanto ele foi abençoado, o quanto a família dele foi abençoada, o quanto ele alcançou prosperidade material, o quanto ele alcançou prosperidade espiritual. E todo esse contexto do relacionamento que Jó tinha com Deus, das suas adorações contínuas, do seu ato de acordar e oferecer sacrifício pelos pecados que os filhos poderiam ter cometidos. Tudo isso serve como combustível para que no dia mau, diante da perseguição e da acusação de tantos outros, Jó permanecesse firme diante do Senhor. A certeza de que o meu Redentor vive é o que não me deixa desanimar. Essa é uma das grandes lições que a gente precisa aprender com Jó. A certeza de que o nosso Redentor vive não nos deixa desanimar. Agora, a pergunta é: nós temos essa certeza? Nós estamos verdadeiramente prontos para nos colocar diante do nosso Redentor? E é isso que eu queria que a gente pudesse trazer. Essa seria talvez a maior aplicação prática que eu queria compartilhar com os irmãos nessa lição onde nós estamos vendo a última defesa de Jó. O primeiro ponto que o comentador apresenta para a gente é a lembrança, é a retrospectiva que Jó faz do passado dele. E aí Jó começa essa retrospectiva lá no capítulo 29, lembrando da sua prosperidade material e lembrando da sua prosperidade espiritual. E essa lembrança, ela se inicia com Jó trazendo à memória a comunhão que ele tinha com Deus. E essa comunhão que Jó tinha com Deus, eu queria que a gente pudesse trazer o exemplo de Jó para os nossos dias e entendesse como que nós estamos diante do modelo apresentado por Jó. A narrativa bíblica nos diz que Jó era um homem que ele levantava sistematicamente para apresentar a sua oferta a Deus. Ele apresentava a oferta por ele e ele apresentava a oferta pelos dele. Jó ofertava por ele, Jó sacrificava por ele e Jó sacrificava pelos seus filhos, pelos pecados que os seus filhos poderiam ter cometido. E é interessante a gente observar isso numa sociedade que nós vivemos hoje tão individualista, tão o meu umbigo, tão a minha vontade, tão a minha postura, a minha visão, o meu comportamento, o meu entendimento. E o modelo que Jó apresenta para a gente é o modelo do nós. É o modelo da igreja, é o modelo da comunidade, é o modelo aonde uma pessoa, ele está se sacrificando, ele está apresentando o sacrifício pelos outros. E isso, meus amados, é fruto de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Jó não se apresentava diante do Senhor quando o dia mau se colocava diante dele. Jó não se apresentava diante do Senhor quando a dificuldade batia na sua porta. Jó se apresentava diante do Senhor sistematicamente, com um coração grato, com uma oferta de gratidão para apresentar diante do Senhor. E é esse o nosso convite, que a gente possa desenvolver essa comunhão e esse relacionamento pessoal com Deus. E desenvolvendo isso, nós vamos reconhecer o quão Deus é grande nas nossas vidas, o quão Deus é poderoso, o quão Ele trabalha e como nós cresceremos e nos desenvolveremos diante do Senhor. Deus protegia Jó, Deus tinha a mão estendida sobre Jó, livrando do mal, guardando, dando sabedoria, dando discernimento para que Jó pudesse tomar as decisões certas, como assim a gente vê a narrativa bíblica. Bênçãos sobre Jó e a sua família. A forma como as bênçãos do Senhor foram derramadas sobre a vida de Jó, seja quando a gente olha para a vida de Jó sobre o ponto de vista material, um homem de grandes posses, um homem de grandes terras, um homem de grandes rebanhos, um juiz justo e reconhecido pela sociedade, pai de uma família grande que representa bênção naquele contexto social, orientação em meio às dificuldades.
dias difíceis, julgamentos difíceis, questões difíceis. Mas Jó sempre se apresenta como um juiz justo. E aqui cabe um comentário super atual, especialmente nos últimos dias, nos últimos meses, no que nós estamos vendo aí nas mídias, no que nós estamos vendo nas notícias, quando esse tema da discrepância, da diferença, da separação social, ela é tão grande hoje, não apenas no Brasil, que historicamente ainda permanece, mas inclusive no mundo. E naqueles dias de Jó, Jó já era um homem que lutava contra essa diferença e essa separação social. Se você tem interesse por esse assunto, eu encorajo você a ler o livro de Jó de uma maneira comprometida sobre as lentes da justiça social. E você vai ver princípios valiosíssimos que Jó utilizava nos seus julgamentos, nas suas escolhas, nas suas definições. Eu ousaria dizer para você que Jó talvez tenha sido o primeiro grande defensor das causas sociais, da inclusão social. E por último, e ficou por último porque é o mais importante, a presença de Deus. Como que Jó reconhecia e buscava a presença de Deus dioturnamente nas suas ações? E esse aqui eu diria que é o maior segredo. Buscar a presença de Deus dioturnamente em suas ações. Não é você buscar a presença de Deus no domingo, no culto, não é você buscar a presença de Deus na terça-feira, no nosso culto de doutrina, não é você buscar a presença de Deus num momento que você reserva para ler a palavra ou para fazer no estudo bíblico. Sim, em todos esses momentos você deve buscar a presença de Deus. Mas você também precisa buscar a presença de Deus em todos os momentos das suas atividades. No seu trabalho, na sua escola, na sua família, no seu lar. Para o que você esteja fazendo. Se você estiver buscando a presença de Deus e a orientação divina nas suas escolhas, você vai lograr êxito. E você vai desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus. Eu acho surpreendente a nossa capacidade humana e a nossa capacidade social de aplicar princípios bíblicos para a nossa vida moderna e afastar o modelo bíblico para a vida moderna. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu gosto do exemplo de Jó quando ele fala da presença de Deus, porque Jó tinha um relacionamento dioturno com o Senhor. Tudo que Jó fazia, ele buscava a orientação de Deus. E nós vivemos hoje um momento onde o coaching moderno ele está em voga. As atividades de coaching são atividades que estão hoje altamente buscadas. Estão lá no trend, na crista da onda. E o coach nada mais é do que aquela pessoa que você vai ter um relacionamento sistemático, que você vai estar conversando, você vai estar expondo a sua vida, as suas escolhas, e ele vai estar lhe dando orientação. Bacana, fantástico. Você já experimentou fazer isso com Jesus? Você crê que ele vive? Você crê que ele fala? Experimenta convidar Jesus para ser o seu coach. Experimenta convidar Jesus para abrir o seu coração e você falar da sua boca em voz audível tudo o que você tem para o Senhor e pedir conselho a Ele. Era isso que Jó fazia. O próximo tópico escolhido pelo comentador fala sobre o reconhecimento social de Jó. Talvez se fosse nos nossos dias a gente iria falar quantos seguidores Jó tem. Quantas pessoas acionaram lá o sininho de Jó? Quantas curtidas Jó recebeu? E esse reconhecimento social ele é interessante, é desafiador. Porque Jó era um juiz naquele contexto social e um juiz que tinha um foco, tinha um compromisso, tinha um testemunho de quem ajudava o desvalido, ajudava o desfavorecido, mas também de quem orientava de forma sábia, de forma justa, as ações e os comportamentos. Eu olho para Jó, eu olho para esse histórico de Jó e eu imagino assim,
Jó era a pessoa que se colocava diante de Jesus, diante de Deus, diante do Senhor, para ouvir dele a orientação, e aquilo que Jó recebia, Jó entregava para a sociedade através do seu trabalho. Você já experimentou fazer isso? Nós temos um exemplo muito vivo disso no nosso dia a dia. Para a honra e glória de Jesus, a nossa igreja ela foi agraciada com um pastor, um homem de Deus, que eu tenho convicção que tem um relacionamento dioturno com o Senhor, que busca a palavra do Senhor, e aquilo que ele recebe, ele entrega para a gente de maneira maravilhosa. E ele faz isso através daquilo que ele escolheu como sendo a sua atividade, que é o pastoreio da igreja. Jó não era pastor, Jó era juiz. Eu não sou pastor, eu sou engenheiro. Mas que tal que eu também possa buscar do Senhor orientação e sabedoria para a minha vida, e através daquilo que eu tenha recebido para a minha vida, eu possa entregar para aquelas pessoas que comigo se relacionam, para os meus filhos, para a minha família, para os meus liderados, para os meus vizinhos, para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Isso o Senhor espera de nós. Esse é o exemplo que Jó deixa para a gente. Jó agia como um modelo de justiça social que defendia o oprimido, protegia o pobre e olhava para os estrangeiros. Se a gente pega essa frase fora do contexto da nossa escola dominical, fora desse contexto aqui que nós estamos, e escrevemos lá: modelo de justiça social que defendia o oprimido, protege o pobre e olha pelos estrangeiros. Eu ousaria dizer para você que parece até discurso de candidato a presidente da República de um grande país que aconteceu aí nos últimos meses. Sim ou não? Não, isso foi dos dias de Jó. Esse era o modelo de Jó. Mas é um modelo extremamente atual. Extremamente atual. Porque o princípio, ele permanece o mesmo. O princípio é que eu possa amar ao próximo como a mim mesmo. Não interessa se o próximo é pobre, não interessa se o próximo é desfavorecido, se ele é oprimido ou se ele é estrangeiro. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso, através daquilo que o Senhor tem me dado, fazer alguma coisa pelo próximo. E isso era o que Jó fazia. E ele era socialmente reconhecido por isso. A sociedade lá, abre aspas aqui, né, se fosse nos dias de hoje, curtia o perfil de Jó. Apertava lá o sininho para seguir Jó. E por último, Jó era convicto do seu relacionamento com Deus. E na sua agenda, no seu plano, não estava terminar os dias sem paz com Deus. E Jó estava convicto disso. Jó tinha convicção do que ele tinha feito. Jó tinha convicção da caminhada dele. Jó tinha convicção daquilo que ele tinha apresentado diante do Senhor. E essa certeza de quem conduzia uma vida pautada num relacionamento íntimo e pessoal com Deus, era o que dava para Jó a convicção de que ele iria até o último momento para fazer a sua defesa. E talvez essa certeza seja o maior desafio dos nossos dias. E essa foi a pergunta que eu me fiz, e eu queria compartilhar com você essa tarde. Você está pronto para fazer a sua última defesa diante do Senhor? Você está convicto que você fez tudo conforme o que o Senhor lhe pedia? E quando não fez, que você recorreu e pediu perdão e se arrependeu dos maus caminhos? Ou se arrependeu das más escolhas? Porque todos nós somos falhos. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos os dias. Mas nós precisamos reconhecer que erramos, nos arrepender disso e buscar melhorar, buscar acertar. Essa intenção do nosso coração de mudar e de andar conforme a vontade do Senhor é o que vai nos capacitar, é o que vai nos habilitar para sermos aprovados nesse último julgamento, nessa nossa última defesa. Jó relembra o seu passado de glória, e ele faz uma ponderação importante.
Não há dúvida que era um modelo de justiça social. Nós não temos dúvida que aquilo que Jó fazia, a forma como Jó trabalhava, ele apresentava um modelo de justiça social. Contudo, a justiça social vivida e apregoada por Jó era resultado das suas convicções e do seu relacionamento com Deus. E por que eu estou querendo fazer esse destaque? Por que o comentador fez esse destaque com tanta propriedade nessa lição? Porque nós vivemos um momento onde a palavra, onde o termo, onde justiça social está na moda. Mas a forma como essa justiça social ela é apregoada, a forma como essa justiça social ela é imposta ou ela é fomentada, de fato, ela vai gerar uma nova injustiça social. Porque o que vem sendo colocado por muitos num modelo de justiça social é que você tá obrigando uma parte da população ou uma parte da comunidade a abrir mão dos seus valores e que outros valores sejam impostos. Então você vai acabar gerando um novo modelo de injustiça social. E esse não é o modelo bíblico. Esse não é o modelo da criação, esse não é o modelo de Deus, esse não é o modelo que nós cremos. Esse não é o modelo bíblico, esse não foi o modelo apregoado por Jó. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso, principalmente quando nós vamos defender esse assunto e esse modelo de justiça social fora das quatro paredes da nossa igreja, que essa sim é a nossa verdadeira e real missão. O verdadeiro e íntimo conhecimento dos princípios divinos, observa bem, o verdadeiro e íntimo conhecimento dos princípios divinos e o relacionamento com Deus conduz o ser humano a uma postura de defensor da justiça social. Se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, se você não conhecer verdadeiramente os princípios bíblicos, é difícil você seguir esse modelo. Você não pode querer pautar a sua visão de justiça social em cima de exemplos. O caso A, o caso B, o caso C, não. Você precisa avaliar em cima de princípios. E o princípio é o princípio bíblico. E você só vai entender isso com o conhecimento do princípio bíblico. Jesus falou para a gente que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio. Agora, esse amar o próximo como a ti mesmo não nos isenta de estarmos caminhando conforme os princípios do relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer o modelo de Jó. Você não vai deixar de amar o próximo se ele não caminha conforme a palavra de Deus. E você não vai amar o próximo somente se ele caminha conforme a palavra de Deus. Você está entendendo? O seu amor pelo próximo, ele é necessário independente do testemunho do próximo. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para que todos tenham acesso à salvação. E esse é o nosso convite. Esse é o nosso modelo de justiça social. Todos são amados por nós, devem ser amados por nós. E através desse amor, essas pessoas serão transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus, para que eles também possam ter uma vida transformada e assim amar a outros. E assim o Evangelho cresce e a salvação ela é disseminada na nossa sociedade. O próximo ponto do comentador é o lamento que Jó faz do seu estado presente. Como nós lemos lá no início do capítulo 30, Jó começa se lamentando porque a sociedade que outrora o reconhecia, a sociedade que outrora o defendia, a sociedade que outrora via ele como sendo o seu defensor, no dia da dificuldade, no dia da angústia, é a mesma sociedade que o despreza. E Jó traz para a gente alguns pontos interessantes. Primeiro, Jó diz o seguinte:
Olha, eu vivo numa sociedade, a sociedade dos dias de Jó, era uma sociedade que reconhecia os idosos. E Jó, quando chegou na sua idade avançada, ele começou a ser desdenhado pelos mais jovens. Aquele respeito e aquele cuidado que Jó tanto apresentou pelos outros, não estava sendo apresentado para com ele. Jó teve uma mudança de dois extremos, né? Jó viveu a sua vida, a sua caminhada, como um homem respeitado na sociedade, um juiz justo, benquisto, que apregoava a justiça social, e Jó foi para o outro extremo. Passou a ser visto como escória social, como um homem desprezado, um homem que estava à margem da sociedade. Um momento, Jó era um homem de muitos amigos e de casa cheia. No outro momento, Jó se via como um homem de casa vazia, com poucos amigos, e aqueles que ainda se colocaram diante dele como seus amigos, o acusavam. Um momento, Jó era visto como um juiz social, que defendia a causa do justo e do desvalido. Outra hora, Jó se via como sendo o próprio justo e o próprio desvalido, e sem ninguém que o defendesse. E aqui cabe um comentário para os nossos dias. Quantos de nós já passamos por situações como essa de Jó? Ou quantos de nós conhecemos alguém que passou por situação como essa? Existe um duelo na nossa sociedade muito claro entre o ter e o ser. Muitas vezes a sociedade valoriza você, valoriza uma determinada pessoa não pelo que aquela pessoa é, mas pelo que aquela pessoa tem. E quando você é reconhecido pelo que você tem, você precisa ter convicção que você não é reconhecido por nada. Porque o ter é passageiro. O ser é eterno. Você precisa ser reconhecido, você deve buscar o seu valor no que você é e não no que você tem. Porque é o que você é que vai te comissionar, vai te habilitar para a salvação, para as moradas celestiais, e não o que você tem. O que você tem nessa vida não vale nada. Independente do que você tenha, independente do quão pouco ou independente do quão muito, não vale nada. Não consegue acrescentar um segundo na sua vida. Não consegue te dar um fôlego extra. Não consegue te trazer a salvação. Mas o que você é, isso sim, é de grande valor. Isso sim, consegue te acrescentar não só um segundo, mas consegue te acrescentar anos, consegue transformar a vida, consegue curar enfermidades, reescrever histórias. Porque nós somos chamados para ser e não para ter. O abatimento físico e emocional de Jó. Jó tinha consciência do seu relacionamento com Deus e Jó tinha consciência da bênção de Deus que ele havia desfrutado. E aqui talvez seja o ponto mais importante da vitória de Jó durante essa caminhada tão difícil. Porque Jó tinha consciência do seu relacionamento com Deus. Meus amados, quando nós temos certeza do nosso relacionamento, quando nós estamos convictos daquilo que nós temos colocado diante do Senhor, não interessa o quão mal, o quão ruim, o quão difícil a situação possa aparecer. Nós estamos certos de que a vitória nos será entregue. É simples assim. É simples assim. E a gente precisa ter convicção disso na nossa vida espiritual. Assim como nós temos certeza da nossa vida material. Quando uma criança está aprendendo a ler, ela tem medo de abrir um livro novo e olhar lá qual é a palavra que vai se colocar diante dela, se ela vai conseguir falar ou não, ela tem aquela dúvida.
Quando você já aprendeu a ler, quando você lê já de maneira fluente, quando você já é uma pessoa alfabetizada, estudada, você abre um livro sem medo de qual palavra vai aparecer lá, porque você vai ler. Você pode até não entender o significado. Mas você vai ler, porque você se apropriou do conhecimento e da capacidade de enxergar as letras e transformar aquilo em fonema, e transformar aquilo em som. A mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Quando você está convicto do seu relacionamento, quando você tem consciência disso com Deus, você não tem medo de ser abandonado por Deus. E aí você vai pleitear até o último momento. E esse foi o ponto de Jó. E aí o comentador coloca no último tópico desse item: teria Deus abandonado Jó? O sofrimento de Jó refletia sua crença que havia sido abandonado por Deus. Mesmo diante da certeza, da convicção desse relacionamento com Deus, Jó se questionava se Deus teria abandonado por ele. Nós lemos isso lá no texto bíblico. Deus esqueceu de mim? Deus não fala comigo? Deus não me responde? E que nós possamos usar o exemplo de Jó para entender que Deus, mesmo em silêncio, mesmo sem falar, ele pode até não se manifestar, mas ele não esqueceu de você. Ele não deixou de pelejar por você. Ele está aguardando o momento para que ele possa agir. E está aguardando para que você também possa aprender e ter convicção, ter certeza do relacionamento que você tem com Deus. Jó não encontrou quem fizesse por ele o que ele fez pelos outros. Essa é um outro exemplo, né, dos dias de Jó que a gente precisa trazer ainda para os nossos dias. A gente ainda vive do que eu chamo de sociedade do escambo. A sociedade da troca. A sociedade do tão famigerado toma lá da cá. Infelizmente, a nossa sociedade ainda acredita que você faz alguma coisa por alguém em função daquilo que esse alguém fez, vai fazer ou pode fazer por você. E isso está errado. Isso não tem fundamento bíblico. O fundamento bíblico é o que Jesus fez. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todos tenhamos acesso à salvação. Quem de nós pode fazer alguma coisa por Jesus? Nada. Mas ele morreu para isso. E é o exemplo dele que nós precisamos seguir. Nós somos chamados a fazer o bem, não interessa a quem. Não interessa se aquela pessoa vai ter capacidade de te ajudar, não interessa se aquela pessoa vai ser grata a você, não interessa se aquela pessoa tem uma influência social e aquilo pode te favorecer. Não interessa. O nosso convite é para fazer o bem. Porque quem que peleja por nós é o Senhor. E se o Senhor te capacitou para fazer o bem para alguém, o faça. Porque sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. É isso mesmo. Aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. Então que a gente possa usar esse exemplo de Jó para entender que esse relacionamento de que ontem eu fiz por alguém e hoje alguém vai fazer por mim, ele não tem fundamento bíblico. O fundamento bíblico é: faça o bem sem olhar a quem. Ame o próximo como a você mesmo. Faça pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você. E o Senhor é quem vai honrar o seu compromisso com Ele e com a obra dele. O altar de Deus. Diante de tanta dificuldade, diante de tanta angústia, diante de dias tão difíceis, Jó não se furtou, Jó não desistiu de se colocar diante do altar de Deus. E essa é a maior lição que eu aprendo com Jó. Porque, meus amados, nós aceitar
eu ou você aceitar se colocar diante do altar de Deus, no período da bonança, no período da bênção de Deus, no período que a gente tem um relacionamento íntimo, que Deus está falando com a gente, e é fácil, porque nós estamos sentindo aquela força de Deus, nós estamos ali juntos, as coisas estão caminhando, está dando certo, você tem aquele sentimento de que estou pronto. Agora você insistir para se colocar diante do altar de Deus, no dia da dificuldade, no dia da angústia, diante do silêncio de Deus, você precisa ter convicção disso. E a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter certeza disso. Porque todos nós seremos convidados a nos apresentar diante do Senhor. E nós precisamos estar prontos. Jó clamava pela defesa dele diante do Senhor, porque ele estava convicto. E nós precisamos também ter essa convicção. O próximo ponto que o comentador traz para a gente é o futuro em aberto de Jó. E aí ele começa falando sobre a defesa que Jó apresenta da sua ética sexual. E aí me chama a atenção a forma como o comentador traz esse assunto, né, da defesa da ética social diante do contexto. Mas quando a gente observa os desdobramentos desse texto de Jó, a gente vê o quão valioso isso é para os nossos dias. No texto que nós lemos, né, o exemplo que Jó dá é como que ele vai se apresentar, como que ele vai colocar diante dos seus olhos uma virgem. Se o Senhor está junto com ele, se o Senhor está acompanhando os seus dias, se o Senhor está acompanhando os seus passos. E em meio a todo esse sofrimento, em meio a todo esse momento de angústia, em meio a estar abandonado por todos os seus amigos, por toda a sociedade, em meio a ser visto como escória da sociedade, em meio a um momento onde a sua esposa olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó traz à memória, nessa defesa dele, a forma como ele adotou, a estratégia que ele adotou para lidar com a luxúria, com a impureza e com o comportamento sexual. E esse desafio fica para a gente também. Esse desafio cabe aos nossos dias. Como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos lidando com essas dificuldades nos dias de rede social? Nos dias onde o acesso à informação ele acontece de maneira ativa e de maneira passiva. E quão mal, quão ruim, quão prejudicial pode ser essa informação passiva que se apresenta para você diante das redes sociais. Nós temos N exemplos. Desde um e-mail de spam, um spam que chega na sua caixa de e-mail, apresentando conteúdos inadequados, oferecendo conteúdos inadequados, até banners que vão aparecer lá no seu navegador, quando você está lá entrando para fazer uma pesquisa, para fazer uma busca, seja lá pelo que seja, e tantas outras coisas. Ultimamente, até o sistema de mapa de deslocamento que você usa lá, o seu aplicativo de mobilidade urbana, ele vem aparecendo banners que não diz Lé com Cré. Tem um exemplo de uma irmã que instalou lá um aplicativo gratuito lá que tinha uma Bíblia e uma harpa cristã, e quando pensa que não, começa a aparecer banners lá que não tem elo, não tem associação, não tem vínculo com a função do aplicativo. Então nós precisamos estar muito atentos e ter muito cuidado com isso. E Jó já tinha essa preocupação nos dias dele. Conserto com os próprios olhos. Somos convidados a fazer um conserto com os nossos olhos. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Aquilo aonde nós nos detemos em atenção. E aí, meus amados, a gente precisa entender que se a informação pode chegar para a gente de maneira passiva, isso é, se a informação pode se apresentar diante dos meus olhos de forma involuntária, sem que eu tenha controle, sem que eu tenha escolha, fitar os meus olhos naquilo é uma ação ativa.
E aí eu preciso reagir com isso. E esse é o exemplo que Jó dá. Se o e-mail com a mensagem inadequada chegou para você através da sua caixa de spam, através de um banner, através seja lá do que foi, se você vai ficar vendo aquilo ou não é uma escolha sua. E nós precisamos ter esse senso de responsabilidade muito claro diante de nós. Jó defende a sua ética social. Jó apresenta que a conduta ética social dele estava definida, era a mesma, era sistêmica, era pautada nos valores bíblicos, era pautada nos valores de responsabilidade de inclusão social. Tiago 1,27 deixa pra gente o seguinte: a nossa missão é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Você já parou para pensar nisso? Somos convidados a cuidar do órfão e da viúva e não deixar nos corromper pelo mundo. Essa missão é minha. Essa missão é sua. Irmão Caio, mas eu não conheço nenhum órfão, eu não conheço nenhuma viúva. Talvez é porque você está precisando chegar mais perto de Jesus. Talvez você precise chegar mais perto da igreja. Talvez você precise chegar mais próximo da obra do Senhor. Se a gente olhar aqui para a nossa igreja, aqui na nossa cidade, aqui na nossa casa, invista 2 horas do seu dia e vá visitar a nossa AEAD, vá visitar os nossos projetos sociais, fala com o irmão Neemias e vê o trabalho que tem sido feito ali no Cidade Criança. Visita os idosos. A nossa missão é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por último, Jó busca a resposta dele de Deus. Jó tem convicção do seu relacionamento com Deus. Jó tem convicção da sua inocência. A convicção de Jó ela é tão clara, tão certa, que Jó escuta tudo o que ele escutou da esposa, amaldiçoa o teu Deus e morre, dos amigos ou daqueles que restaram se colocando como amigos dele, mas Jó fala, não é isso. Eu quero ouvir do Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor, eu quero a justiça de Deus. Porque Jó tem convicção do que ele fez, do que ele construiu, de como ele viveu, do que tem pautado a vida dele. E essa convicção de Jó, meus amados, é o maior desafio que o estudo desse tema de hoje trouxe para a minha vida. Até onde vai a minha convicção do meu relacionamento com Deus? Até onde vai a minha convicção de que eu estou pronto para me colocar diante do trono? Até onde vai a minha convicção de que eu tenho feito tudo que está à minha mão, tudo que está ao meu alcance, pelos órfãos, pelas viúvas? Até onde está a minha convicção de que eu tenho impedido, de que eu não tenho me deixado corromper pelo mundo? Até onde está a minha convicção de que eu estou pronto para me colocar diante do trono branco? Essa convicção, essa certeza de que eu tenho feito o meu melhor pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas com as quais eu me relaciono, pela igreja pela qual eu congrego e aqui sou abençoado. Até onde está essa minha convicção? Jó era convicto disso. O dia mau se apresentou diante de Jó, mas o dia mau não impediu o relacionamento de Deus com Jó. O dia mau não moveu a convicção de Jó, não retirou a convicção de Jó, não abalou a convicção de Jó de se colocar diante do Senhor. Esse ano de 2020 foi um ano difícil para todo mundo, acredito eu, pelo menos para as pessoas com as quais eu conheço. Difícil do ponto de vista de isolamento social, pessoas que tiveram dificuldades psicológicas de lidar com toda essa situação. Difícil do ponto de vista de trabalho, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam renda, pessoas que perderam entes queridos, vítimas dessa doença.
pessoas que se sentiram abandonadas diante desse mal. Mas o Senhor, Ele não se distanciou de nenhum de nós. E se nós estamos nos sentindo abandonados, é porque o nosso relacionamento pessoal com Deus precisa ser melhorado. Jó estava pronto para se apresentar diante de Deus. Esse é o nosso convite. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso objetivo. Que estejamos prontos para nos apresentar diante de Deus. E quando eu falo que nós devemos estar prontos para nos apresentar diante de Deus, meus amados, não é estar prontos no sentido de que agora somos super-homens, super-santos, não pecamos, não erramos. Mentira do capeta, isso é pecado. Somos humanos, somos falhos, pecamos, erramos, mas somos conhecedores da graça, da misericórdia, do amor, do cuidado e do perdão de Deus. E que quando nós reconhecemos que erramos, abandonamos a prática e buscamos o perdão de Deus, Ele está pronto para reescrever a nossa história e para nos entregar o acesso ao relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E eu queria que a gente pudesse fechar esse momento entendendo que Jó teve uma vida de relacionamento com Deus, com integridade e humanidade com o próximo. E isso aqui é importante. Jó tinha um relacionamento vertical com Deus, e da mesma forma que Jó se relacionava e recebia de Deus, Jó se relacionava e entregava para o próximo. Da mesma forma que Jó se relacionava de maneira vertical com Deus, Jó se relacionava de maneira horizontal com aqueles que com ele estavam, e também entregava para eles aquilo que recebia. Jó foi provado de maneira extrema. Mas Jó estava pronto para ser julgado. Jó estava pronto para ser aprovado. E observem que isso é um ciclo. Jó estava pronto para ser julgado porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, porque ele tinha uma vida de integridade e humanidade com o próximo. Assim somos nós. Assim devemos ser nós. Esse é o convite que o Espírito Santo de Deus fez para mim nesse momento. E assim como Jó, que entregava para aqueles que com ele se relacionavam o que recebia de Deus, eu quero entregar para você. Que nós possamos verdadeiramente buscar um relacionamento íntimo com Deus e retribuir esse relacionamento para o próximo, e assim estejamos prontos para nos apresentar diante do Senhor. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos admoestando e nos ensinando a cada dia, em nome de Jesus. Amém.